Bem, amigos do Direito Previdenciário, estamos de volta e agora em definitivo para mais um projeto especialmente desenvolvido pelo Gran Cursos Online para você que vai passar no concurso do INSS. Estamos falando aqui do nosso projeto Direito Previdenciário em Questões, que tem como objetivo propiciar um estudo efetivo para que vocês possam ir se adaptando, se familiarizando com o grau de complexidade que vão se deparar no momento de realizar a sua prova. Para aqueles que já são alunos do GRAN, estão acostumados a partir do conteúdo que ministramos nas nossas videoaulas, no material em PDF, e a partir daí nós passamos para a resolução de questões. Aqui é o inverso, nós vamos partir de questões e a partir do que for tratado, da temática versada em cada um desses questionamentos, nós vamos fazer aqui um raio-x e muitas vezes até mesmo uma ressonância magnética do conteúdo programático, para resolver essa questão, saber não apenas se está certo ou se está errado, mas por que está certo ou errado, e mais do que isso, projetar como essa temática vai ser cobrada de vocês no momento de realização da sua prova, que vai garantir a sua tão almejada e tenho certeza merecida aprovação no concurso do INSS. Para aqueles que eu ainda não tive o privilégio de me apresentar, meu nome é Fernando Maciel, sou professor de Direito Previdenciário aqui do Gran Cursos Online e estou junto com vocês muito mais do que a posse, porque como vocês sabem, e aqui se não sabem vão saber agora, o meu objetivo era um pouquinho além, se possível, até o churrasco da posse. Então, vamos intensificar os nossos estudos para que possamos ter a possibilidade de nos conhecer pessoalmente por ocasião do nosso evento festivo, que vai ser o churrasco da posse. Lembrando, é dívida personalíssima, nada de organizar um churrasco coletivo, nada disso. Quero ter a oportunidade de conhecê-los individualmente, cada um aí fazendo um churrasco para mim. Ok, pessoal? Lembrando que, mais uma vez, estamos utilizando ferramenta tecnológica extremamente avançada, que é a nossa câmera reversa, que me permite ver e ouvir todos vocês. Quando vocês logam aí pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador no YouTube, automaticamente o GRAN tem acesso à câmera de vocês, o que me permite ver e ouvir. Então, cuidado, se for falar mal do professor, fala bem baixinho, porque senão eu vou ouvir aqui e vou anotar no meu caderninho. Ok, pessoal? Então, vamos utilizar essa ferramenta tecnológica para manter uma interação. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca do tema tratado na aula, alguma outra dúvida relacionada ao direito previdenciário, vamos organizar, levantem a mão, eu concedo a palavra, vocês compartilhem o questionamento, trazem o caso concreto, nós ampliamos o debate com a turma e assim todos nós saímos ganhando com isso. Estou vendo aqui algumas pessoas assustadas aqui só porque eu falei que estou ouvindo vocês, mas não se preocupem, como nós temos aí centenas de pessoas assistindo, fica difícil aqui, não são todas as câmeras que aparecem para mim aqui no retorno, mas gradativamente tenho a possibilidade de ver vocês até mesmo para ter um feedback, para saber se vocês estão compreendendo, como é que está a fisionomia de vocês, se vocês estão fazendo aí um rosto de que estão entendendo, que não estão entendendo, se eu devo acelerar, se eu devo aprofundar mais, é importante para o professor também ter esse feedback, ok? Vejo inclusive algumas pessoas tapando nesse momento a câmera reversa, colocando um post-it aí na câmera do seu computador. Que isso, pessoal? Vamos aparecer, vamos nos conhecer até chegar o momento do churrasco da posse, que aí sim vai ser uma oportunidade presencial de conhecimento, ok? Para aqueles que não quiserem participar por meio da câmera reversa, perfeitamente aceitável, isso é uma tecnologia muito nova, as pessoas estão se adaptando, ainda podemos utilizar o modo analógico, que é por meio do chat do YouTube. Então, estou aqui igual Ronaldinho Gaúcho, eu olho para um lado, passo para o outro, fico acompanhando aqui a câmera reversa e também o nosso chat para verificar se vocês estão respondendo corretamente os questionamentos, se tem alguma dúvida, e aí nós vamos evoluindo no decorrer da nossa aula, ok? Falando em chat, vamos ver quem já está presente aqui, vamos registrar a presença, porque Mãe de Ná me disse que o nome que aparecer nesse chat, muito em breve vai estar na relação de aprovados no Diário Oficial. Então, quem sou eu para induzir? Quem quiser colocar o nome aqui vai garantir a sua aprovação. Por enquanto, não estou vendo nada, mas é porque eu tenho que também utilizar ferramentas tecnológicas avançadas. Agora sim, clareou tudo aqui na minha vida. Então, vamos ver quem já deixou o seu registro aqui. Deixe-me ver. Temos aqui boa noite para Maria Gonçalves, também para o Fernando. Deixe-me ver, peraí que apagou tudo aqui de novo. Vamos de novo. Vamos
Vamos ver quem foi o primeiro que aparece para mim aqui, a Luciana. Também temos Lene. Deixe-me ver quem mais aqui. Peraí. Marilda, Cledmilson, Simvaldo, Lorene. Também Valdineia, Wellington, Daniela Ferreira, Thaís, Joyce, Crisângela, Dani Nogueira, Andréia, também Alessandra, Cristiano Albino. Quem mais aqui? Maria Eduarda, Carmen, Leandro Coutinho, Silvana Soares, compositora, Cristiano Albino, Viviane, Sara de Souza, Edi, Iris Couto, Juliana, Kátia, Pamela Orceli. Ex-ministro Marco Aurélio já está presente e colocou a fita para não aparecer. Que isso, ministro? Vamos aparecer só porque aposentou, não quer mais aparecer? Vamos lá, pessoal. A Jéssica está com a gente, a Tatiana, também aqui Priscila, Maria de Jesus, Maria Mendes, Érica, Leandro, Daniel, Esdra, Dona Maria, Duda Ribeiro, quem mais aqui? Fernanda Enes, também Matheus Silva, Cristiano Albino, Dani Nogueira, deixe-me ver quem mais que eu não falei ainda, Kátia, também o Simvaldo, Aritzeia, Márcia Nascimento, Geisa Carlos, também aqui, deixe-me ver, Lorene, também Fernanda, também Simvaldo, João Neto, deixe-me ver ainda quem eu não falei, Viviane, Andriele, Karina Moisés, Marilda, Dona Maria, acho que eu já falei, Miriam, deixe-me ver, Bruna Alves, Suelen Rodrigues está presente, Érica Rezende também já deixou seu like, e fica o pedido, você ainda que não contribuiu, calma pessoal, não é Pix, é só um like. Deixe o seu like para garantir aí o relatório dos algoritmos que o YouTube vai mandar para o GRAM e vai permitir a minha permanência e aumentar a nossa carga horária de trabalho aqui para disponibilizar mais aulas para vocês. Porque se tiver pouco like, vocês sabem, o Big Fone toca, eu sou chamado para o RH do GRAM e corta a cabeça, que nem Highlander. Então vamos ver quem mais está com a gente, a Lívia, também Bruna, Diego, Cíntia. Temos também aqui, deixe-me ver, Duda Ribeiro, Cledmilson, Andréia, tá com a gente aqui também a Lívia, também Juliana Dias, deixe-me ver, Mônica Madeira, Gisele, deixe-me ver quem mais aqui eu não falei. Temos aqui Débora Fernandes, também Nara Moraes, Lívia, professor Gleison está presente, Paulo César também, Débora Fernandes, Suzana, Miriam, quem mais com a gente aqui? Deixe-me ver, Aniele, também Nani, também Lívia, Débora Fernandes. Quem mais com a gente aqui? Deixa-me ver que eu não falei ainda. Camila, mas não se preocupem, Jadiel, Débora Fernandes, não se preocupem que está tudo sendo registrado aqui. Nós passamos depois para a mãe de Ná colocar lá no Diário Oficial. Não fiquem preocupados pelo fato de não referir no nome. Passa muito rápido aqui, o pessoal está agitado. Aqui o Jean Carlos está rumo ao churrasco da posse. Na dúvida, vai que ele sofre de amnésia. Eu estou dando uma printadinha aqui e guardo aqui para cobrar essa dívida de vocês depois. Ok? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início a mais um episódio do nosso Direito Previdenciário em Questões. Preparei aproximadamente entre 350 a 400 questões e para garantir que eu fique acordado, estou aqui com o meu Red Bull Sugar Free para garantir que eu vou ficar esperto aqui e não dormir do decorrer da nossa aula, da mesma forma como não vou permitir que vocês venham a dormir. Então, se quiser aí já pegar um cafezinho, pegar um Red Bull, se estão com fome, já façam o pedido do iFood, porque nós vamos tocar direto aproximadamente entre 3, 4, eventualmente até 5 horas de duração da nossa aula. Quero contar com a companhia de todos vocês, se possível, acordado. Vou ficar de olho na câmera reversa, porque como falei, ela capta o áudio e se alguém roncar, eu vou perceber aqui, ok? Então, tudo certo, pessoal? Podemos dar início a mais um episódio do nosso Direito Previdenciário em Questões. Lembrando que ao final da aula, após a resolução dessas 400 questões, vou trazer novidade. Amanhã temos um evento muito importante para você que tem dúvidas sobre o concurso do INSS. Quer saber mais? Aguarde o final da aula, pessoal, não sejam tão precipitados, tá bom? Então, sem conversa, vamos então para mais um episódio do nosso Direito Previdenciário em Questões para o INSS. Comigo, o professor Fernando Maciel, e vamos fazer referência ao nosso patrocinador, o GRAM Cursos Questões, de onde extraímos todos os questionamentos utilizados nesses projetos desenvolvidos pelo GRAM. E aqui é importante compartilhar um grande diferencial. Essa plataforma, o GRAM Cursos Questões, é aquela mais atualizada no país, quiçá no mundo, em termos de questões de direito previdenciário. Por quê? A maioria das outras plataformas que costumam compartilhar questões, elas têm questões de 2019, 18, 17, ou seja, questões defasadas em termos de reforma da Previdência. O GRAM Questões não. Tem aqui centenas, milhares de questões inéditas que nós, professores do GRAM, desenvolvemos para os simulados e depois é utilizado para alimentar aqui o banco de questões
do GRAM. Então é extremamente importante estudar com base em questões novas no período pós-reforma, porque Mãe de Ná me disse que é isso que vai ser cobrado de vocês, ok? E aproveito para convidar quem ainda não está seguindo aqui minhas redes sociais, tenho um perfil no Instagram, tenho também um canal no Telegram por onde compartilho os links das nossas aulas e também um canal no YouTube, tudo é Pro Fernando Maciel, ok? Vamos então para a questão de número 171, estelionato. Já começamos aqui com 171, a questão que tem o código aqui no nosso patrocinador, cobrada no ano de 2019, e diz o seguinte: para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido e não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. Pergunto a você se a questão estelionato 171, ela está certa ou está errada? Vamos ver quem assume a relatoria. Desembargador Jadiel Silva indica que o primeiro item está certo, no que é seguido por Leia, também por Ellen, da mesma forma Fábio, Cledmilson, também Karina, quem mais aqui? Thaís, Cristiano Albino, ex-ministro Marco Aurélio está doente, está acompanhando aqui a relatoria, ele geralmente diverge, mas também a Marisa diz que está certo, o Arthur, Pamela Solis, Simvaldo, Daniela Soraya, ou seja, todo mundo está dizendo que o item 171 está certo. E vamos ver qual é o entendimento da banca. A banca diz que está certo, porém questão desatualizada, ou seja, é o CREO na sexta velocidade, pessoal. Começamos já mostrando para vocês que tem muita novidade de 2019 para cá. Essa questão certamente foi elaborada antes da reforma de 2019, que ocorreu em 13 de novembro de 2019. E depois disso tivemos alterações, especialmente no regulamento da Previdência Social. O que ela fala? Nós temos um empregado doméstico. Ele não comprovou o recolhimento das suas contribuições sociais. Por isso, ele teria direito a receber um benefício de valor mínimo. E depois, quando ele comprovasse o recolhimento da sua contribuição, é que poderia ter o recálculo, o ajuste. Agora, pergunto a vocês, por acaso é o doméstico o responsável pelo recolhimento da sua contribuição? Não, é do empregador doméstico. Então, se eu sou doméstico, que culpa eu tenho se o meu empregador não recolhe as minhas contribuições? Isso é um problema dele com a Receita, não quero saber disso. Então, por isso que após a reforma tivemos uma alteração permitindo o mesmo tratamento dado aos demais segurados empregados. Mas vamos mostrar para vocês por que essa questão foi elaborada. Ela foi elaborada com base no artigo 36 da Lei de Benefícios, dizendo que, para o segurado empregado doméstico que satisfez as condições exigidas para a concessão de um benefício, não comprovou o efetivo recolhimento das contribuições, vai ser concedido um benefício de valor mínimo. Tudo bem. O problema é que esse dispositivo não está atualizado. Querem ver? Vamos para o regulamento da Previdência Social. Decreto 3048 de 99, atualizado pelo nosso amigo Decreto 10410 de 2020, informando o que conhecemos como novo regulamento da Previdência Social. E aí, o que diz o 36, inciso 1º? No cálculo do valor da renda mensal dos benefícios, nós vamos computar para o segurado empregado, inclusive o doméstico, bem como para o trabalhador avulso, os salários de contribuição referente aos meses das contribuições, deixe-me pegar aqui, se possível, com cores piscantes, meses de contribuições devidas, e vou botar um destaque em verde e amarelo aqui, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico. Então, olha que interessante aqui, para mostrar a vocês como é importante estudar com base na legislação mais atualizada. Então, para o doméstico, bem como para um segurado comum, empregado comum, se o empregador não recolher a contribuição, ele não vai ser punido. Vai ser considerado o salário de contribuição, aquilo que consta lá no CNIS, no Cadastro Nacional de Informação Social. E essa alteração no regulamento se deu por força do decreto 10.410
de 2020. Então, comecei aqui mostrando para vocês a importância de ter um estudo com base na legislação mais atualizada e muitas vezes a Lei de Benefícios 8.213, a Lei de Custeio 8.212 está defasada em termos de reforma da Previdência. Por isso, uma alternativa segura é estudar com base no regulamento da Previdência Social, Decreto 3048 de 99, que foi atualizado pelo Decreto 10.410 de 2020 e, consequentemente, já está ajustado terminologicamente de acordo com a reforma da Previdência. Então, para mostrar para vocês que, nesse caso, se o doméstico ele está prestando serviço para uma determinada família, a família não recolheu as suas contribuições, o benefício dele vai levar em consideração aquilo que consta lá no seu cadastro de informações sociais, o seu salário de contribuição, por mais que o empregador doméstico não esteja recolhendo a sua contribuição. Então, tivemos aqui, de acordo com a legislação atual, um desempenho de 100% de CREO na sexta velocidade. Todo mundo certamente pensou de acordo com a lei de benefícios, mas como mostrei para vocês aqui, tivemos alteração e temos que ficar atentos acerca disso. Ok? Estou vendo várias fisionomias aí de pessoas apavoradas. Calma, pessoal. Quis começar bem forte aí para vocês dar uma acordadinha, dar um sustinho aí no coração, mas agora a gente vai começar a mostrar tudo que tem de mais novidade, ok? Vamos ver se temos alguma outra dúvida aqui. Creio que não, mas se o CREO aconteceu, é importante que seja aqui no treino, porque no dia do jogo vocês vão lembrar. E também aproveito para compartilhar aquela metodologia de fixação do conhecimento, agregando elementos sensoriais. Então você aí que está utilizando uma lapiseira, uma caneta, pega e dá uma espetadinha na mão. Toda vez que errar, gera uma dorzinha, dá uma espetadinha na perna aí, para vocês agregar um elemento sensorial. E no dia da prova, quando cair uma questão, vocês já vão, já senti aquela beliscada, vão lembrar, opa, essa eu não erro mais, porque eu errei no decorrer do treino, ok? Vamos voltar, apenas para mostrar de forma mais completa para vocês. Então, nessa situação em que não tem comprovação de recolhimento, nós vamos considerar, para fim de cálculo da renda mensal, o valor do salário de contribuição, ok? E no parágrafo 2º diz o seguinte: no caso do segurado, tanto o empregado, inclusive o doméstico, bem como o do trabalhador avulso, o que essa galera tem em comum? O empregado, o doméstico e o avulso. O que eles têm em comum é que eles não são responsáveis pelo recolhimento de suas contribuições. Então, eu sou empregado, trabalho para uma empresa. A minha empresa sempre pagou o meu salário em dia, descontou a minha contribuição, tudo bem, mas nunca repassou para a Previdência, nunca recolheu cota patronal, durante 35 anos. Então quer dizer que eu vou ser prejudicado por causa que a empresa descumpriu um dever tributário? Claro que não. Uma coisa é a relação jurídica previdenciária prestacional de benefício, outra coisa é a relação jurídica de custeio da Seguridade. Então se a empresa não recolheu a contribuição, não repassou os descontos, vá se acertar lá com a Polícia Federal no estelionato, ou no caso na apropriação indébita previdenciária, e vai se acertar com a Receita em relação a esses valores. Eu, trabalhador, não tenho nada a ver com isso. Então, isso se aplica para o empregado, para o doméstico e também para o avulso, ok? E aqui está dizendo, se ele cumpriu todas as condições para ter direito a um benefício, mas ele não pode comprovar o valor. Aqui eu não estou comprovando as contribuições, eu estou comprovando o valor desse salário de contribuição. Aí sim é que nós vamos considerar, para fins de período básico de cálculo, o valor do salário mínimo. Até que, comprovado o efetivo valor do salário de contribuição, nós podemos fazer o ajuste desse cálculo dos benefícios. Então, isso aqui se aplica muitas vezes naquela relação de emprego informal. A empresa não assinou minha carteira, eu trabalhei 10 anos para uma empresa, ela não assinava minha carteira. E aí eu entro com uma reclamatória trabalhista, o juiz reconhece o vínculo, tudo bonitinho, mas eu não tenho como provar qual é o meu salário de contribuição, qual era a minha efetiva remuneração. E aí depois é que eu consigo, sei lá, por meio de prova testemunhal, documental, pagou por Pix, por Bitcoin, por criptomoeda, enfim, aí que eu consigo comprovar, aí é que eu vou ajustar o valor da renda mensal do meu benefício. Então, muito cuidado com as novidades da reforma no âmbito aqui do regulamento da Previdência Social, que já traz dispositivos que vão mostrar a defasagem da lei de benefícios. Ok?
Passado o susto, todo mundo está tranquilo. Agora eu estou vendo pessoas respirando, tinha pessoas em apneia aqui enquanto eu estava dizendo que estava errado, que estava desatualizado. Mas o objetivo é esse das nossas aulas, é mostrar para vocês a importância de um estudo efetivo a partir da legislação, a partir daquilo que está mais recente em termos de direito previdenciário. Ok? Vamos adiante para a questão de número 172. E diz o seguinte: uma das grandes novidades introduzidas no ordenamento jurídico pela emenda 20 de 98 foi a extinção dos institutos da integralidade e também da paridade dos proventos de aposentadorias e pensões no âmbito do regime próprio de previdência social. E aí, quero saber de você se a questão de número 172 está certa ou está errada. Vamos ver quem vai assumir a relatoria dessa questão. Estou acompanhando aqui, desembargador Kaique Santos está pedindo vista da questão de número 172. Entretanto, Fábio Costa assume a relatoria indicando que está errado. Quem mais temos aqui? Aline Salles também, Fábio Silva diz que está errado, todavia Gerson abre a divergência dizendo que está certo, mas se retratou. Acabou de se retratar, eu vi. Temos aqui Leia dizendo que está errado, Cristiana dizendo, pediu vista também, quem mais aqui? Cledimilson diz que está errado, Carlos Augusto diz que está certo. Ou seja, não temos unanimidade na questão 172. Vamos ver qual foi o entendimento da banca. A banca diz que está errado, por quê? Os institutos da integralidade e paridade, no âmbito do regime próprio de previdência social, foram extintos com a emenda 41 de 2003 e não com a emenda 20 de 98, como constou. Vamos para a tela apenas para mostrar. Não foi a emenda 20 a responsável por extinguir a integralidade e a paridade, mas foi sim a emenda 41 de 2003. E já estou ouvindo alguns murmúrios aqui por meio da câmera reversa, as pessoas, mas por que ele está cobrando o regime próprio? Pessoal, estou apenas compartilhando aqui, né, uma informação que Mãe de Ná me passou, dizendo que há muita probabilidade, quase que em grau de certeza, de que vai cair regime próprio na prova do INSS. E por que isso? Porque nós sabemos que a emenda 103, a reforma da Previdência, ela trouxe algumas novidades, dentre elas exigir que cada ente federativo tenha apenas um único regime próprio, quer seja para poder legislativo, executivo ou judiciário, e esse ente federativo vai ter apenas uma única entidade, órgão gestor do seu respectivo regime próprio. No âmbito da União, hoje isso não acontece. Nós temos um regime próprio da União? Temos, mas nós temos diversas entidades gestoras. Porque, por exemplo, eu, procurador federal da AGU, se eu fosse me aposentar hoje, o que eu faria? Eu iria lá no RH, no Recursos Humanos, seção de pessoal da AGU, pedir a minha aposentadoria. Se o professor Renato Borelli, que é juiz federal, aqui em Brasília, fosse se aposentar, ele pediria lá no RH do TRF da primeira região. Então, olha que bagunça. E aí vem a emenda 103. Não, se é todo mundo do âmbito federal, vinculado ao regime próprio da União, tem que ter apenas um único órgão gestor. E quem será o órgão gestor único do regime próprio da União? A autarquia que vocês irão trabalhar, o INSS, que hoje ele já cuida do regime próprio da administração pública federal indireta, ou seja, autarquias e fundações, e vai cuidar também do regime próprio da administração federal direta, ou seja, de todo o regime próprio da União. Portanto, vocês, futuros servidores do INSS, vão receber pedidos de benefícios tanto de segurados do regime geral, quanto também de servidores do regime próprio da União. E por isso que o INSS vai querer selecionar pessoas que também conheçam não apenas o regime geral, mas também o regime próprio. Por isso que nas nossas aulas já estamos começando a gravar o conteúdo para disponibilizar a todos vocês essas aulas de regime próprio da União, porque vai cair. E não poderíamos deixar de abordar também aqui no nosso projeto Direito Previdenciário em Questões, saber as disposições constitucionais, a evolução histórica das reformas previdenciárias, e aqui tivemos um questionamento abordando justamente isso. Qual foi a emenda constitucional que extinguiu a integralidade e paridade? Emenda 41 de 2003. De modo que o servidor público que ingressou após 2004 já não tem mais assegurado o direito a receber como proventos de aposentadoria exatamente o valor que vinha
recebendo enquanto em atividade. Aqueles que ingressaram após 2004 até 2013, antes da instituição da Previdência Complementar, no âmbito do regime próprio da União, por meio da FUNPRESP, vão se apresentar pela média das remunerações que serviram de base de suas contribuições. Aqueles que tomaram posse após 2013, já com a instituição da Previdência Complementar no âmbito da União, já vão estar limitados ao teto do regime geral. Por quê? Porque só vão contribuir até o teto do regime geral. Então, gradativamente, vamos começar a cobrar algumas questões de vocês aqui envolvendo o regime próprio, ok? Vamos ver se temos alguma outra dúvida por enquanto aqui. Reforço o pedido do pessoal aqui dos likes, que são importantes para que a gente possa aumentar a nossa jornada de trabalho no horário nobre do YouTube brasileiro. Porque se o YouTube mandar um relatório para o GRAN dizendo, pessoal, não está tendo muita interação, a galera está dormindo durante a aula, não está dando like, significa o quê? Ó, vai tocar o Big Fone aqui em casa, eu vou atender e vai ser o Recursos Humanos do GRAN. Então não custa nada, peço a colaboração de todos vocês. Ok? Alguma outra dúvida aqui? Não? Tranquilo? O pessoal está dizendo se eu preparei as questões com fome. Via de regra, quando eu estou com fome, eu fico muito de mau humor. E aqui em casa, minha filha aluna fala, mamãe, dá comida para ele, dá comida para ele, quando eu começo a ficar meio chatinho. E aí, quando eu me alimento, se possível, com churrasco, aí que eu fico um anjo, né? Depois que eu como um churrasco, se eu passar na frente do Vaticano, eu sou canonizado na hora. Por isso que eu nem passo lá para não ter essa burocracia da canonização. Então, vamos adiante. Questão 173. Permite-se a acumulação do auxílio acidente com o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, desde que ambos os benefícios tenham origem em acidente do trabalho. O que vocês me dizem? A questão 173 está certa ou errada? Vamos ver quem assume a relatoria dessa questão. Deixe-me ver aqui. Quem assumiu, estou vendo aqui, desembargador Kaique Santos, está dizendo que a questão está errada, no que é seguido por Gerson Luiz. Quem mais? Arthur abre a divergência dizendo que é C de churrasco. E depois temos aqui Leia dizendo que está errado. Temos aqui, pelo que vejo, uma maioria se formando, indicando que o item 173 está errado. Será? Vamos ver qual foi o entendimento da banca. De fato, a questão está errada. Ela trata de uma temática que certamente vai cair na sua prova, que é a acumulação de benefícios. O que o enunciado constou? É possível receber cumulativamente um auxílio acidente com uma aposentadoria por incapacidade permanente, que antes da reforma chamaríamos de aposentadoria por invalidez. Se ambos os benefícios decorrerem de um acidente de trabalho, a resposta é não. Porque nós sabemos que desde 97 não é possível cumular o auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Antes de 97 era possível. O trabalhador esmagava o dedinho lá na máquina de prensa, que é o exemplo que sempre utilizamos nas nossas aulas, e aí ele fica sem o dedinho, ele fica com uma sequela. E aí ele recebe o benefício de caráter indenizatório, que é o auxílio acidente. E aí o que acontece? Ele volta a trabalhar, porque a sua incapacidade é apenas parcial, é só uma sequela. Ele volta a trabalhar, volta a ganhar o seu salário e a contribuir para a Previdência Social. Aí passa uns 20, 30 anos, ele se aposenta. E aí o que acontecia antes de 97? Ele recebia a aposentadoria mais o auxílio acidente. Veio a Lei 9.528 de 97 e diz o quê? Nada disso. A partir de agora, 97, não é mais possível cumular o auxílio acidente com a aposentadoria. Então, essa foi a má notícia para o trabalhador que perdeu o dedinho. Agora, primeiro você perdeu o dedinho, agora você vai perder o seu auxílio acidente, porque você se aposentou. Entretanto, a legislação trouxe uma boa notícia para o trabalhador. Disse o seguinte: apesar de você perder o seu auxílio acidente, o valor que você recebeu a título desse benefício indenizatório vai ser considerado na renda mensal da sua aposentadoria. E então, por isso que desde 97 não é mais possível acumular auxílio acidente com aposentadoria, quer seja por incapacidade, quer seja qualquer outra modalidade. O enunciado aqui, ele teve uma pegadinha do gaúcho, falou aqui que decorre de acidente do trabalho para tentar induzir vocês em erro. Eu vi que alguns
foram induzidos. E que bom, que fico feliz que erraram aqui e não vão errar no dia da prova. Mas por quê? A pergunta é possível, vamos no primeiro exemplo, cumular 2 auxílios acidentes? Por exemplo, o trabalhador botou a mão direita na máquina de prensa, perdeu o dedinho. E aí, né, teve que se afastar, teve que costurar o dedinho, aquela coisa toda, estancar o sangue, e aí ficou um tempo afastado, consolidou a lesão, ele volta a trabalhar com a sequela, ou seja, sem o dedinho da mão direita. E aí recebe o seu benefício, auxílio acidente, mais o salário, mais a sua remuneração. Passado alguns meses, azarado do jeito que é, o trabalhador mete a mão esquerda na máquina de prensa e perde o dedinho da mão esquerda. 2 fatos diferentes, o primeiro acidente na mão direita, o segundo na mão esquerda. Ele poderia receber 2 auxílios acidentes, que são por fatos distintos? Não, porque a legislação, lá no artigo 124 da Lei de Benefícios, veda a possibilidade de receber mais de um auxílio acidente. Então, o que nós vamos fazer? Quando ele sofreu o segundo acidente da mão esquerda, nós vamos recalcular o primeiro benefício e conceder apenas um auxílio acidente. Então, pode acumular 2 auxílios acidente? Clássica resposta errada, torta na cara. Agora vamos ao segundo exemplo. O trabalhador, ele sofreu o acidente, perdeu o dedinho da mão direita, via de regra ele começa ganhando o antigo auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária. E aí ele se afasta, consolida a sua lesão, ele tem condições de voltar ao trabalho, mas volta sem o dedinho, volta com uma sequela. Então ele começou ganhando, vamos usar a nomenclatura antiga, o auxílio-doença, consolidou a lesão, voltou a trabalhar, ele perde o auxílio-doença e ganha o auxílio-acidente. A pergunta é, ele pode receber cumulativamente, ao mesmo tempo, um auxílio-acidente e um auxílio-doença? A resposta é depende. Depende se esses benefícios têm origem em fatos distintos, são decorrentes de fatos geradores diferentes. Então vamos ao exemplo, o trabalhador perdeu o dedinho da mão direita, começou ganhando o auxílio-doença, consolidou a lesão, voltou a trabalhar. Ao voltar a trabalhar, ele perde o auxílio-doença, ganha o auxílio-acidente. Ao voltar a trabalhar, azarado do jeito que é o que acontece, ele mete a mão esquerda na máquina de prensa e perde o dedinho da mão esquerda. E como ele perdeu o dedinho, ele está incapacitado de trabalhar, ele vai se afastar e receber o auxílio-doença. Pode receber auxílio-acidente mais auxílio-doença? Pode, se for de origem diferente. Por quê? Lembrando, o auxílio-acidente decorre do dedinho da mão direita e o auxílio-doença decorre do dedinho da mão esquerda. Então, se for de fato distinto, é possível cumular o auxílio-acidente com o auxílio-doença. Vamos para uma outra hipótese. Ele perdeu o dedinho da mão direita, começou ganhando o auxílio-doença, se afastou, voltou a trabalhar, perde o auxílio-doença. E aí ganha o auxílio-acidente. Azarado do jeito que é, ele machucou novamente a mão direita. Na verdade, ele não machucou, na verdade, não cicatrizou direito. Então, a mesma lesão decorrente do mesmo acidente da mão direita passou agora a gerar uma incapacidade temporária para ele. Então, nesse caso, ele vai receber auxílio-acidente mais auxílio-doença? Não, porque ambos os benefícios decorrem do mesmo fato, do esmagamento do dedinho da mão direita. Então, nesse caso, o que nós fazemos? Nós começamos a pagar o auxílio-doença, cancela o auxílio-doença, paga o auxílio-acidente. E aí teve essa regressão no quadro clínico dele, ele teve que se afastar novamente. Como é do mesmo fato, o que fazemos? Suspende o auxílio-acidente, paga apenas o auxílio-doença, e aí depois, consolidada a lesão, esse benefício é cessado e ele volta a receber o auxílio-acidente. Então, na prática, benefícios por incapacidade, 2 auxílios-acidentes não pode, um auxílio-acidente mais um auxílio-doença pode, se for de fatos diferentes. Isso o STJ já reconheceu em sua jurisprudência. Mas aqui na questão falou em auxílio-acidente mais aposentadoria. Não interessa se é aposentadoria especial por tempo de contribuição, por invalidez, não pode, desde 97, acumular auxílio-acidente com aposentadoria. Então aqui fizemos uma ressonância magnética nessa temática de cumulação de benefícios, prevendo como isso vai ser cobrado de vocês na prova do INSS, ok? Vamos ver se temos alguma dúvida aqui acerca dessa temática.
Creio que não. O André Taponeiro, de fato, mudou o nome do auxílio-doença. Desde a emenda 103, a reforma da Previdência, o nome correto é auxílio por incapacidade temporária. No regulamento da Previdência Social já está atualizado. Da mesma forma, como diria filósofo contemporâneo Padre Quevedo, não existe mais aposentadoria por invalidez. Agora é aposentadoria por incapacidade permanente, ok? Mas se cair na sua prova o nome antigo, não se assustem, porque a Lei de Benefícios 8.213 ainda utiliza essa nomenclatura defasada, ok? Vamos ver se temos alguma dúvida. Creio que por enquanto está tranquilo. Vamos ver, alguma outra dúvida? O Kaique Santos está trazendo uma ponderação interessante. Fala sobre a perícia revisional do auxílio acidente. Já que falamos desse benefício, recentemente tivemos alteração na legislação previdenciária, passando a incluir o auxílio acidente no rol de benefícios sujeito a pente fino. Porque antes o segurado poderia ser chamado para uma nova perícia apenas no auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, ou aposentadoria por incapacidade permanente, no caso, a aposentadoria por invalidez. Vamos ter questões tratando disso, então vou deixar para aprofundar depois. Só trago a novidade que agora aquele que recebeu o auxílio-acidente, ele também pode estar sujeito ao pente fino. O INSS vai chamar, se ele não comparecer na perícia, ele pode perder o seu benefício. Essa é uma novidade normativa que certamente vai cair na sua prova. Pode anotar aí para garantir pelo menos mais um ponto rumo à sua aprovação. Ok? Vamos ver alguma outra dúvida. Por enquanto está tranquilo. A galera está com dúvida aqui em relação a qual é a banca, se vai ter redação. Já adianto que amanhã teremos um evento importante, então fiquem até o final da aula, daqui mais ou menos umas 3h30, 4 horas, que aí eu vou trazer a novidade completa para vocês. Ok? Vamos ver. Vamos adiante, então, só para buscar a fundamentação, que 86, parágrafo 1º, o auxílio acidente vai corresponder a 50% do salário de benefício e vai ser devido até a véspera do início de uma aposentadoria. Então, não pode acumular auxílio acidente com qualquer modalidade de aposentadoria. Ok? Deixa-me ver alguma outra dúvida aqui. Creio que não. Então vamos adiante. Questão de número 174, que diz o quê? O segurado em gozo de auxílio-doença, olha o nome antigo aí, aposentadoria por invalidez, e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social. Olha o pente fino aí, pessoal, tô dando spoiler. Processo de reabilitação profissional, por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. O que vocês me dizem acerca dessa questão de número 174? Ela está certa ou errada? Vamos ver quem assume a relatoria. Tenho aqui desembargadora Leia indicando que está certo. Quem mais? Deixe-me ver aqui. Temos também desembargador Gelson também acompanhando a relatoria, dizendo que está certo, seguido por Cristiano Albino, também Wanderson, Kaique Santos, também Robson, Pamela Orceli também, Arthur, Fábio, ou seja, creio que temos aqui mais uma vez uma unanimidade. Deixa eu ver se o ministro Marco Aurélio vai votar para abrir a divergência. Não, opa, não temos, não, por enquanto, todo mundo indicando que o item 174 está certo. Vamos ver qual foi o entendimento da banca. A banca diz que sim, esse item está certo e trata justamente dessa temática do pente fino. Por quê? Nós estamos falando aqui de benefícios por incapacidade, que pode ser uma incapacidade temporária, a ensejar o antigo auxílio-doença, ou pode ser uma incapacidade permanente, a ensejar a antiga aposentadoria por invalidez. Porém, se a incapacidade é pressuposto para concessão do benefício, ela também é pressuposto para a manutenção. Vai que o segurado melhora, especialmente no caso de uma incapacidade temporária. A previsão é que ele leve 1 ano para se recuperar. Mas e se ele se recuperar com 9 meses, com 6 meses? Vai ficar recebendo esse benefício indevidamente? Não. Então, por isso que o INSS tem esse dever de proceder periodicamente a essa revisão, fazer o pente fino para certificar. De fato, ele continua incapacitado, merece receber o benefício. Até mesmo numa hipótese de uma incapacidade
permanente, ou seja, de uma invalidez. Porque nós sabemos que a medicina evolui. Hoje, essa incapacidade, ela é permanente, mas e se amanhã for descoberto algum outro método de cura? Se amanhã esse segurado for acometido, ou melhor, for agraciado com um milagre, ele vê a luz e pá, melhora. E aí, nós vamos ficar pagando benefício por incapacidade para quem não está incapaz? Claro que não. Por isso que é necessário essa fundamentação normativa para permitir que o INSS promova esse procedimento de pente fino. A novidade que compartilhei na questão anterior é que o auxílio acidente também pode estar submetido ao pente fino, ok? Então, vamos buscar aqui a fundamentação normativa lá no artigo 43, parágrafo 4º da Lei de Benefício, ok? Então, o que está dizendo? O segurado aposentado por invalidez, ele pode ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou na esfera administrativa. E aí, primeira hipótese que dispensa, portador de HIV. Então, parte-se da premissa do caráter incurável dessa doença e, consequentemente, não teria sentido em fazer um segurado que está recebendo benefício em virtude de ser portador de HIV periodicamente estar se submetendo a uma nova avaliação médico-pericial. Então, primeira hipótese prevista aqui no parágrafo 5º, a pessoa que é portadora de HIV, ela não precisa se submeter ao pente fino. O que mais? Vamos chamar a atenção aqui previsto no artigo 101, que vai dizer o segurado em gozo de auxílio-doença, também de aposentadoria por invalidez, aqui nós temos a inclusão do auxílio-acidente, bem como o pensionista inválido, estão obrigados, sob pena de acarretar a suspensão do benefício, a se submeter a exame médico a cargo da Previdência Social. Além disso, reabilitação profissional, desde que seja custeada pela Previdência. E também a se submeter a um tratamento médico, exceto cirúrgico ou transfusão de sangue, que são facultativos. O que isso significa? Então, o segurado está lá recebendo benefício por incapacidade. Faz de conta que é o auxílio-doença, atual, o auxílio por incapacidade temporária. E aí ele recebe uma cartinha, fulano, compareça até a agência para se submeter a uma perícia, ao pente fino. E ele não vai gerar o quê? A suspensão do seu benefício. Ou então ele recebe uma cartinha, fulano, você deve se submeter a um procedimento aqui de reabilitação profissional, porque isso vai viabilizar que você consiga voltar ao trabalho. Ele, eu não quero trabalhar, vou ficar em casa. E aí, suspende o benefício. Da mesma forma, o INSS identifica que ele pode se submeter a um tratamento médico, o INSS que vai custear. E ele diz, não, eu não quero ir. Se ele não for, de modo injustificado, vai suspender o seu benefício. A exceção que nós temos aqui é que se esse tratamento médico for uma cirurgia ou então uma transfusão de sangue, esse segurado não está obrigado. Vai que ele é adepto de uma determinada religião que não permite a transfusão de sangue. E aí ele vai ser obrigado a descumprir essa sua premissa religiosa para garantir o seu benefício? Não. Então, nesse caso, cirurgia e transfusão de sangue, ele não precisa ir, que isso não vai afetar a manutenção do seu benefício. Agora, se for outro tratamento médico, que não cirurgia, que não transfusão de sangue, e ele se negar, vai ter o seu benefício suspenso. Essa é a regra, mas nós temos algumas exceções. Já vimos uma delas, o portador de HIV. Ele não precisa ir na perícia, reabilitação, porque ele está dispensado e vai continuar recebendo o seu benefício. E nós temos aqui no parágrafo 1º, o aposentado por invalidez e também o pensionista inválido, que não tenha retornado à atividade, estão isentos do exame, ou seja, do exame médico a cargo da Previdência Social, do pente fino. Em quais situações? Após completar 55 anos ou mais de idade e decorreu 15 anos da data da concessão, quer seja da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença. Então, notem que essa hipótese que dispensa a realização do pente fino, ela é complexa, porque pressupõe dois fatores. Primeiro, idade, 55 anos ou mais. Segundo, requisito cumulativo, tem que estar recebendo o benefício por incapacidade há 15 anos. Não precisa ser necessariamente a aposentadoria por invalidez. Por quê? Vamos dizer que o segurado recebeu durante 8 anos o auxílio-doença. E aí a Previdência viu que, de fato, ele não tem condições de voltar ao trabalho
transformou esse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez. E aí ele passa a receber essa aposentadoria por mais 8 anos. Então, 8 anos de auxílio-doença com 8 anos de aposentadoria por invalidez totalizam 16 anos de benefício por incapacidade. Se o segurado tem mais de 55 anos, ele estaria dispensado de se submeter ao pente fino. Notem que ele não tem 15 anos de aposentadoria por invalidez, mas se somar ao benefício anterior, que foi o auxílio-doença, daria mais do que 15 anos, ele não precisaria se submeter ao pente fino. Outra hipótese que vai dispensar a submissão à perícia médica é ele ser uma pessoa idosa, ou seja, 60 anos. Então, se ele tiver 60 anos, ele não mais está obrigado a comparecer à perícia médica e se ele não for, isso não vai afetar a manutenção do seu benefício. Nessa segunda hipótese, basta a idade. Pode ser que ele está recebendo a aposentadoria por apenas 2 anos, por apenas 5 anos, ou seja, menos do que 15. Isso não interessa. Os 15 anos de benefícios por incapacidade nós só exigimos daquele que tem 55 anos de idade. Porque quando se tornar uma pessoa idosa, e no nosso país nós sabemos que a partir dos 60 ele vai estar dispensado. Então, fundamentação normativa daqui. Após completar 60 anos de idade, também vai estar isento de realização da perícia aqui do pente fino, ok? Detalhe importantíssimo que nós temos em relação a isso, que é a restrição dessas hipóteses excepcionais. Como nós vimos, se o idoso com 60 anos não comparece ao pente fino, ele não vai perder o seu benefício. Mas vamos pensar um aposentado por invalidez que precisa do suporte permanente de uma terceira pessoa. O cara estava arrumando a antena de casa, caiu do telhado, ficou tetraplégico. Então ele precisa de um suporte permanente de uma terceira pessoa para ajudar até mesmo satisfação de necessidades básicas. E aí, além da sua aposentadoria, ele vai ganhar aquele adicional de 25% previsto lá no artigo 45 da Lei de Benefícios. Então, ele já tem 60 anos, ele não precisa ir até o INSS fazer a perícia ao pente fino para continuar ganhando o seu benefício. Entretanto, para receber o adicional de 25%, o que o Supremo chama de auxílio acompanhante, ele tem sim que se submeter à perícia, porque se ele receber a cartinha e não comparecer, então ele vai perder o adicional de 25%, porém vai continuar recebendo. Então cuidado que pode cair na sua prova uma questão afirmando isso. O aposentado por invalidez com mais de 60 anos, que ganha o adicional de 25%, não é obrigado a se submeter a novo procedimento médico-pericial para fim de manutenção da aposentadoria e do adicional. Não seria correto porque o adicional, os 25%, pressupõe a realização. Então, só para mostrar para vocês que o parágrafo 2º do 101 diz que a isenção, a dispensa do pente fino que trata no parágrafo 1º não se aplica em qual hipótese? Para verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para ganhar aquele acréscimo de 25%. Também para verificar a recuperação da capacidade quando o próprio aposentado ele quer voltar a trabalhar. Ou seja, a pessoa está com 61 anos, tem mais de 60, está aposentado por invalidez, mas é agraciado com um milagre e aí quer voltar a trabalhar. E ele sabe se voltar a trabalhar ganhando benefício, isso é irregularidade. O correto é primeiro ele se submeter a uma perícia, verificar que está em condições de voltar ao trabalho, cessa o benefício e daí ele volta a trabalhar. Então, mesmo que ele tenha mais de 60 anos, ele pode pedir uma perícia para comprovar que ele está capaz e volta a trabalhar, ok? E também, quando tiver determinação judicial aqui, por exemplo, na hipótese de concessão de curatela, ok? Por meio da câmera reversa, eu ouvi um murmúrio aqui que eu achei bem interessante. Enquanto eu estava falando desse segurado tetraplégico, que está lá na cama, dentro de casa, precisando de um suporte permanente da terceira pessoa, alguém falou, mas como é que ele vai se submeter ao pente fino? Como é que ele vai até o INSS? Nesses casos, nós sabemos que a pessoa que não tem condições de se locomover, né, às vezes ela está em casa, às vezes ela está numa UTI, às vezes ela está em coma no hospital. Então é possível requerer ao INSS uma avaliação pericial domiciliar ou até mesmo hospitalar. Lembrando
que esse não comparecimento ao pente fino só vai gerar a suspensão do benefício se o não comparecimento for injustificado. Se a pessoa puder comprovar, né, que não pode comparecer, aí seria uma alegação, uma justificação de que não pode, e isso não iria afetar a manutenção do seu benefício. Mas fiquem atentos acerca dessa questão aqui do pente fino. Primeiro, auxílio acidente foi incluído como uma espécie de benefício submetido ao pente fino. Também, quando eu estava falando desse exemplo, eu vi murmúrios aqui pela câmera reversa, dizendo, mas como assim? Como é que a pessoa que perde o dedo vai recuperar o dedo? Mas nós temos outras situações que podem gerar uma sequela que não é necessariamente a perda de um determinado membro. Então pode ser que a pessoa não consegue mexer o braço e foi agraciado com um milagre, volta a mexer o braço e aí não tem mais sequela, volta a trabalhar sem o auxílio acidente. Por isso que o auxílio acidente está no rol de benefícios passíveis de pente fino, ok? Vamos ver se temos aqui mais alguma dúvida. O beneficiário com mais de 15 anos, pergunta o Kaique Santos, não vi a pergunta anterior, mas é para aquela hipótese de que tenha 55 anos de idade e recebendo o benefício durante 15 anos, benefício por incapacidade, que tanto pode ser apenas a aposentadoria por invalidez, como ela somada com o auxílio-doença que antecedeu, essa seria uma hipótese que dispensa o pente fino. Quando fizer 60 anos, aí independe do tempo de recebimento do benefício por incapacidade, basta ter 60 anos. Ok? Olha aqui o Fábio Costa, que eu estou adivinhando os pensamentos. Na verdade, a captação de áudio da câmera reversa é muito forte. Então eu escuto, às vezes, as pessoas falando mal de mim. Eu estou só anotando aqui quem é que está falando mal de mim. E estamos evoluindo aqui com a câmera reversa para que ela possa ler pensamento. Vocês já sabem que ela tem bafômetro. Em toda aula que nós temos aqui, antes de começar a aula, nós temos que fazer o teste do bafômetro por meio da câmera reversa. Então, cuidado se estiver falando aí, porque eu estou ouvindo tudo que vocês estão dizendo, ok? Vamos ver mais alguma dúvida? Creio que não. Acho que não. Tudo tranquilo. Deixa aqui. A Átila pergunta, auxílio acidente, mesmo não incidindo contribuição, aumenta a renda da aposentadoria? Exatamente. Essa foi a boa notícia que o legislador lá em 97, a Lei 9.528, deu para o segurado. Porque a notícia ruim foi o seguinte: você está recebendo o auxílio acidente, quando você se aposentar, você perde o auxílio acidente. Vimos aqui o artigo 86, que fala, o auxílio acidente será devido até a véspera de qualquer aposentadoria. Não pode mais acumular. Entretanto, a boa notícia foi essa. Aquilo que você recebeu de auxílio acidente entra no cálculo da renda mensal do salário de contribuição para a sua aposentadoria. Ok? Vamos ver mais alguma outra dúvida. Por enquanto está tranquilo, já chegamos mais de 1.100 pessoas. Então, quero saber como é que estamos de like aí para justificar perante os algoritmos do YouTube para que o Big Fone não toque aqui em casa. Ok? Estão tranquilos? Querem ir adiante? Já querem parar? Como é que tá? Querem ir adiante? Muito bem, pessoal. Temos aqui, olha, mais de 340 questões para resolver, ok? Então, vamos para a questão de número 175. O que está dizendo ela? O segurado especial terá direito à aposentadoria por idade com um requisito diferenciado, desde que comprove o exercício da atividade rural por tempo igual ao número de meses exigidos para a carência do benefício. Pergunto a vocês se a questão de número 175, se ela está certa ou errada. Responderam? Vamos ver aqui como estamos de notas taquigráficas. Desembargador, temos aqui Kaique Santos indicando que o item estaria certo. No que é seguido por Leia, também seguido por Gerson, da mesma forma, deixe-me ver aqui, Cristiano, Maria Mendes, temos aqui quem mais, que ainda já votou, o Robson também votou, a Aline também, ou seja, todo mundo dizendo que o item 175 está certo. Será? Vamos ver qual foi o entendimento da banca. A banca diz que está certo. De fato, quem é o segurado especial? Pelo amor de Deus, não me digam que é aquele que tem direito a uma aposentadoria especial. Nós sabemos que uma coisa é a aposentadoria especial, outra coisa é o segurado especial, que é aquele trabalhador rural em regime de economia familiar. Nós temos também os equiparados, que é, por exemplo, seria o pescador artesanal. E
Fico preocupado quando eu pergunto quem é o pescador artesanal, porque sempre tem um engraçadinho que diz que é aquele que pesca com a mão. Claro que não, pessoal, por favor, não me respondam isso. O pescador artesanal é aquele que não utiliza embarcação e, se utilizar, ela seja de pequeno porte, ok? Mas esse segurado especial, a figura clássica aqui é o pequeno produtor rural, o trabalhador rural em regime de economia familiar, ele tem alguns benefícios. Primeiro, por ser um segurado especial, por ser um trabalhador rural, ele tem direito a uma aposentadoria com idade diferenciada, exigindo idade menor. E detalhe, isso não mudou com a reforma da Previdência. A emenda 103, em sua PEC, em seu projeto de emenda constitucional, até que previu, tentou lá aumentar a idade do trabalhador rural, mas isso não passou, ficamos com a idade anterior, de 60 anos para os homens, 55 para as mulheres. Então, primeira justificativa é o parágrafo 7º do artigo 201, cujo inciso 2º, já com a redação dada pela nossa amiga reforma da Previdência, diz o quê? Que nós vamos exigir do trabalhador rural, vai ser 60 anos para os homens, 55 para as mulheres. Detalhe, isso é muito vantajoso quando comparado ao urbano. Por quê? Para o urbano é 65 para os homens, 62 para as mulheres. Agora, se for um trabalhador rural, 60 para os homens, 55 para as mulheres. Detalhe importante, essa redução de idade não é apenas para o segurado especial, porque o segurado especial é apenas uma modalidade de trabalhador rural. Esse trabalhador rural, ele pode ser um segurado empregado rural, ele pode ser um trabalhador avulso rural, ele pode ser um contribuinte individual rural e também, a figura clássica, ele pode ser um segurado especial. Notem que a única hipótese de enquadramento previdenciário que eu não citei foi o doméstico rural. Por que isso? Conforme o filósofo contemporâneo Padre Quevedo, não existe. Então não há o doméstico rural. Agora, empregado, avulso, contribuinte individual e segurado especial, qualquer um vai ter enquadramento como trabalhador rural e, consequentemente, vai ter direito a essa aposentadoria com idade menor. Vejam o que diz a redação dada pela emenda 103. Vai trazer aqui que 55 anos de idade para as mulheres, para quem? Para os trabalhadores rurais e também para aqueles que venham a exercer atividades em regime de economia familiar. Vamos incluir aqui o produtor rural e também vamos incluir aqui o garimpeiro. Lembrando, garimpeiro não é segurado especial. Garimpeiro é um contribuinte individual, mas pode ter um enquadramento de contribuinte individual rural, consequentemente tem direito a essa aposentadoria com idade reduzida, ok? E o que está dizendo o enunciado? Que vocês me disseram que ele estava certo, e de fato ele está. Que esse segurado especial, para ter direito a uma aposentadoria por idade com requisitos diferentes, mais favoráveis, e vimos aqui que a Constituição assegura, que é a possibilidade de 60 anos para os homens, 55 para as mulheres, ele pode comprovar a sua carência mediante a comprovação do tempo de atividade rural equivalente à carência. Qual é a carência básica para uma aposentadoria? 180 contribuições, ou seja, 15 anos. Mas esse segurado especial, ele não precisa contribuir por 15 anos. Basta ele comprovar o desempenho de atividade rural pelo prazo de 15 anos, que mesmo sem contribuir, ele vai ter direito a uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. Então, olha que interessante, uma exceção ao caráter contributivo da Previdência, porque sempre falamos, na Previdência ganha benefício quem contribui, salvo o segurado especial, que basta comprovar o tempo de atividade rural equivalente ao prazo da carência exigida para uma aposentadoria, carência 15 anos, 180 contribuições, ele vai receber um benefício mesmo sem contribuir. E aí, uma dúvida que eu quero compartilhar com vocês. Esse segurado especial, ele é obrigado a contribuir? Eu acabei de dizer para vocês que ele pode receber um benefício sem contribuir. Mas fiz questão de ressaltar que isso é uma exceção, porque de fato ele é obrigado a contribuir. Temos aqui a resposta afirmativa e temos a fundamentação na própria lei de custeio, dizendo que a contribuição
do empregador rural, pessoa física, e também desse tal de segurado especial, vai ser de 1,2 mais 0,1 a título de SAT, seguro acidente de trabalho, e incidente sobre a receita bruta que provém da comercialização de sua produção. Então, primeira resposta a esse questionamento, o segurado especial, tanto pela Constituição, lá no 195, como pela lei de custeio, ele está obrigado a contribuir. E como é que ele vai contribuir? 1,3, 1,2 de contribuição efetiva mais 0,1 de seguro acidente de trabalho sobre a receita bruta da comercialização, daquilo que foi, da produção que foi comercializada. Então, ele é plantador de batata. Então, ele produz, plantou, vendeu os seus produtos, daquilo que ele vendeu, dessa comercialização, vai ter a incidência de 1,3%. E isso vai garantir a ele o direito a uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. Porém, temos aqui referência aqui, ao não comercializar a sua produção, é que ele vai comprovar apenas o exercício da atividade rural para fins de carência. Vejam o que diz o 56, parágrafo 1º do Regulamento da Previdência Social, já atualizado pelo nosso novo Regulamento da Previdência Social. Dizendo aqui, para fins do disposto no caput, o segurado a que se refere no inciso 7º, segurado especial, comprovará o efetivo exercício da atividade rural, mesmo que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ou no mês em que cumpriu o requisito etário. O que é etário? Idade, 60 anos para os homens, 55 para as mulheres. E vai comprovar, em relação ao tempo igual ou número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. E isso é que vai equivaler a ele para fins de carência. Então, lembrando, é possível que esse produtor rural, esse plantador de batata, ele é viciado em batata. E é o que acontece, tudo que ele planta, ele colhe, ele come. E, por consequência, ele não comercializa. Então, se ele não comercializa, não tem o fato gerador dessa contribuição, ele vai comprovar como? Apenas o desempenho da atividade rural, quer seja por declaração do sindicato, e, consequentemente, vai conseguir obter um benefício de renda mínima, um salário mínimo, apenas comprovando o desempenho da atividade rural. Mas vamos dizer que ele não está contente em receber um benefício de renda mínima, ele não quer apenas o salário mínimo, ele quer um pouquinho mais. Aí o que ele faz? Aí ele pode contribuir facultativamente, ele vai eleger lá uma base de incidência de contribuição, vai passar a fazer contribuições mensais e de modo que o seu benefício vai representar a média de suas contribuições. Quanto mais contribuir, maior vai ser o valor do seu benefício. Se ele contribui apenas com 1,3, que é aquele padrão, ou ele não contribui porque ele só comprova a atividade rural, aí o seu benefício vai ser no valor equivalente ao salário mínimo, ok? Vamos ver se temos alguma dúvida aqui acerca da temática. Creio que não, tá tranquilo por enquanto. O pessoal tá dúvida aqui se de fato vai rolar, a FGV, se vai ser ou não, mas amanhã, já adianto aí, temos aula específica para tratar de todas essas dúvidas, compartilhando profecias da Mãe de Ná, então não percam, mas para isso nós temos que ter 100% de like na aula de hoje. Quero saber se já alcançamos isso. Vou pedir aqui para o Instituto Ibope aferir aqui com a margem de erro, se nós já estamos alcançando essas 100%. Ok, vamos ver aqui. Aqui o que diz a Noêmia: professor, se passar a ser servidor público, ele leva os anos de contribuição para a aposentadoria? Interessante, porque aqui envolve a questão da contagem recíproca. Então, aquele tempo de contribuição que você tem perante o regime geral de previdência, INSS, quando você passar no concurso do INSS, você pode averbar esse tempo perante a iniciativa privada no regime próprio da União. Em relação ao trabalhador rural, esse tempo que não tem contribuição, então não vai poder computar para fins de contagem recíproca. Inclusive, períodos de contribuição anteriores a 1991, com a Lei 8.213, em que os rurais não contribuíam, se quiser computar o tempo de atividade rural, vai ter que indenizar essas contribuições para fins de contagem recíproca, ok? Mas aproveitamos já para trazer essa informação.
Aqui o Robson traz uma ponderação importante. A atividade será comprovada por uma autodeclaração, não mais pelo sindicato. Nós estamos passando por um momento cada vez mais de formalização. Hoje se aceita a autodeclaração, mas sabemos que a partir de 2023 em diante nós vamos ter aí o CNIS rural, de modo que vai ser necessário constar perante o Cadastro Nacional de Informações Sociais toda essa atividade. Hoje ainda nós temos, muitas vezes, até mesmo por ações judiciais, comprovando com o início de prova material, uma declaração do sindicato, com mais testemunhas, comprovando o desempenho da atividade rural. Mas cada vez mais está ficando mais formal essa comprovação, e aí sim nós vamos ter aí, né, uma utilização mais efetiva desse tempo rural por meio do CNIS, ok? Vamos ver se temos mais alguma dúvida. Aqui, deixe-me ver, creio que não. Tudo tranquilo? Então vamos adiante, porque temos mais de 340 questões para rever aqui. Vamos chegar na de número 176. Independente de pagar contribuição facultativa, o segurado especial não tem direito ao auxílio acidente. E agora, o que vocês me dizem? A questão de número 176. Ela está certa ou errada? Vamos ver quem assume a relatoria dessa questão. Vi aqui que desembargador Kaique Santos indica que ela está errada, ok? Vamos ver. Temos aqui também Leia indicando que está errado. A Ju Maria faz uma pergunta interessante que eu já vou responder em seguida. Maria Mendes também diz que está errada. Gisele também, ou seja, Robson, Gerson, Cristiano, todo mundo indicando que o item está errado. Será? Vamos ver o entendimento da banca? Sim, está errado, porque o segurado especial também faz jus a receber o auxílio acidente. Vamos para a fundamentação. O artigo 39 da Lei de Benefícios vai dizer: para os segurados especiais, que estão lá previstos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, nós vamos garantir a concessão de aposentadoria por idade ou por invalidez, bem como de auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária. Teremos aqui o auxílio-reclusão ou pensão, tudo no valor de um salário mínimo. Por quê? Porque ele ou não contribuiu e apenas comprovou a atividade rural, ou ele contribuiu com 1,3 sobre a receita bruta da sua produção comercializada. Por quê? Porque se ele contribuir facultativamente, vai ser a média das suas contribuições que irão gerar a renda mensal dos seus benefícios. Detalhe importante, esse segurado especial que quer ganhar um benefício além do salário mínimo, ao contribuir facultativamente, ele não é um segurado facultativo, ele continua sendo um segurado obrigatório, segurado especial, que contribui facultativamente, mas ele não passa a ser um segurado facultativo, ok? Que mais? E está dizendo que ele também vai ter direito a receber um auxílio a acidente, desde que comprove a atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Por que o auxílio acidente não está previsto junto com os demais? Porque o auxílio acidente, por ser um benefício indenizatório, ele pode ser pago abaixo do salário mínimo. Essa é uma exceção àquela previsão constitucional que todo benefício substitutivo da renda do trabalhador não pode ser pago abaixo do salário mínimo. Então, uma aposentadoria, uma pensão, o auxílio reclusão não pode pagar abaixo do salário mínimo. Entretanto, o auxílio acidente, dado o seu caráter indenizatório, pode sim ter uma renda mensal abaixo do salário mínimo. Então, se o salário de contribuição do trabalhador vai ser, o salário benefício vai ser um salário mínimo. Quanto é que é 50% disso? Vai ser a metade. Se é um segurado especial, trabalhador rural que não contribui, tem direito a um benefício de salário mínimo. Quanto é o auxílio acidente? Meio salário mínimo. Então, o auxílio acidente é um benefício também extensível ao segurado especial. Muito cuidado com esse tal de auxílio acidente. Além de ter aquelas regras que nós acabamos de ver em relação à possibilidade ou não de cumulação, não pode acumular com aposentadoria, não pode acumular com outro auxílio acidente, pode acumular com outro benefício por incapacidade, por exemplo, auxílio doença, se for de origem diversa, ele tem uma peculiaridade muito especial. Ele não é um benefício extensível a todas as modalidades de segurados. Por exemplo, a aposentadoria vai ser extensível a todos os segurados. Agora, auxílio acidente, não.
Por quê? Quem é que vai ter direito a receber esse benefício indenizatório concedido numa hipótese de uma sequela? Vai ser o empregado, vai ser o doméstico, vai ser o avulso e também o segurado especial. Notem que eu não falei o contribuinte individual. Então, na prática, se um contribuinte individual, vamos pensar aqui num eletricista ou então num encanador, ele está procedendo uma manutenção lá na sua casa. Ele é um encanador, contribuinte individual, que nossos avós, tios chamariam de autônomo, e então ele sofre um acidente, esmaga o dedo e fica com uma sequela. Como ele é um contribuinte individual, ele não terá direito a receber o auxílio acidente. Mas o empregado sim, doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, está lá o trabalhador rural, né? Está lá plantando a sua batata. E aí descuidou, deu uma enxadada no dedinho, perdeu o dedinho, e aí ficou com uma sequela, vai receber o auxílio acidente, ok? Vamos ver se temos alguma dúvida. Eu vi uma pergunta interessante aqui da Jumária Mendes. A pessoa que contém HIV, ela é declarada incapacitada de exercer algum tipo de trabalho? A melhor resposta para esse questionamento começa com um depende. Depende se essa doença está gerando uma incapacidade. Nós não podemos confundir doença com incapacidade. Este é um exemplo muito bom. O portador de HIV é uma pessoa doente? É uma pessoa doente. Ele necessariamente está incapacitado para o trabalho? Não. A depender do estágio dessa doença, pode ser que ele continue trabalhando perfeitamente. E para a Previdência, o que vale não é a doença, mas sim a incapacidade. Foi por esse motivo que a Emenda 103, Reforma da Previdência, alterou a redação do inciso 1º do artigo 201 da Constituição e tirou de lá, do inciso 1º, as palavras doença e invalidez. Porque o artigo 201 trata da Previdência Social. O inciso 1º estabelecia alguns riscos sociais protegidos pela Previdência. E lá constava doença e invalidez. Porém, nunca foi a doença o fato gerador de um benefício, mas sim uma incapacidade resultante de uma doença. De modo que, respondendo aqui objetivamente à dúvida da Jumária, esse portador de HIV só teria direito a algum benefício previdenciário se comprovar se essa doença está gerando algum tipo de incapacidade. Se é uma incapacidade parcial, ficaria com auxílio-doença. Se é uma incapacidade permanente, ficaria com a aposentadoria por invalidez. Mas isso quem vai dizer é a perícia médica. Então, por isso que não necessariamente uma pessoa doente vai receber um benefício previdenciário. Ok? Vamos ver se temos mais alguma outra dúvida aqui. Creio que não. Tá tranquilo. Aqui, deixa eu ver aqui a pergunta da Ana Paula. Mesmo que o contribuinte individual tenha prestado o serviço através de contratação da empresa, muito interessante a sua pergunta. Mesmo assim, porque lá no artigo 18 da Lei de Benefícios ocorre uma restrição, dizendo que o benefício de auxílio acidente só é devido para o empregado, para o doméstico, para o avulso e para o segurado especial. Não constou o contribuinte individual. Então, quer preste serviço para uma pessoa física, quer preste serviço para uma pessoa jurídica, se ficar com sequela, perdeu o dedinho, não tem direito ao auxílio acidente. Esse é um benefício que temos que ter muito cuidado, porque ele não é extensível a todas as modalidades de segurados. Isso é o que eu digo para vocês aqui na nossa aula preparatória para o concurso do INSS, que nós temos que responder o que está previsto na lei ou, eventualmente, o que está previsto na jurisprudência dos tribunais superiores. Por que eu digo isso? Se vocês fossem alunos da nossa pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário, eu iria falar que eu acho que essa restrição é inconstitucional, porque a reforma diz que nós não podemos ter tratamento diferenciado em relação a benefícios, mas isso é um papo para pós-graduação. Vamos focar no concurso aqui, depois que vocês passarem, aí sim a gente vai para a pós-graduação do GRAM e a gente aprofunda várias hipóteses de inconstitucionalidade previstas na Lei 8.213. O foco aqui é dizer, CI, contribuinte individual, perdeu o Playboy, não vai ganhar o auxílio acidente, ok? Vamos ver mais alguma outra dúvida? Creio que não. Vamos adiante. Aqui uma pergunta da Ana Paula, falar um pouco da aposentadoria por deficiência intelectual. Creio que vamos ter questão abordando isso, que é uma modalidade de aposentadoria especial. No âmbito do Regime Geral de Previdência Social, INSS,
via de regra, nós não podemos ter tratamento diferenciado para fins de aposentadoria. Porém, a própria Constituição permite uma aposentadoria diferenciada para aquelas pessoas que estão sujeitas a condições nocivas à sua saúde. É o mineiro que trabalha no subsolo da mina, modalidade de aposentadoria especial. E a Constituição também assegura uma aposentadoria especial para a PCD, pessoa com deficiência. Então, se for constatado que ela é uma pessoa com deficiência, pode ser uma deficiência intelectual, sensorial, deficiência física, ela vai fazer jus a uma aposentadoria ou com idade reduzida ou com tempo de contribuição reduzida. Temos aulas específicas aprofundando o estudo dessa modalidade de aposentadoria especial, ok? Vamos ter questões abordando isso, por isso vamos deixar para aprofundar nesse momento. Mas é interessante a gente já pegar os ganchos aqui e ir compartilhando com vocês temas que têm muita probabilidade e chance de cair no concurso do INSS, ok? Vamos então para a questão de número 177. Um texto bem longo aqui que o CESP-CEBRASP cobrou na prova aqui do HUB no ano de 2020, ou seja, período pós-reforma. Vai contar aqui uma historinha triste. Vai dizer que o Júlio é um assistente social, atua na internação oncológica de um hospital. Entre os usuários que ele acompanha está Marlene, de 55 anos de idade, ela é solteira, mãe de 2 filhos, engenheira civil e seletista em uma construtora e segurada do INSS. No último atendimento que o Júlio prestou a Marlene, após 16 dias de internado, o Júlio encontrou ela aflita, pois a equipe médica havia informado que ela estava com sequelas irreversíveis nos membros inferiores, que resultaram de um câncer que estava em tratamento e foi descoberto em estágio avançado havia pouco mais de um mês. Que história triste. Marlene aproveitou o atendimento com um assistente social para tirar algumas dúvidas acerca dos seus direitos, em especial sobre o seguro de vida, financiamento habitacional, vigente desde 2015, e fundo de garantia. A partir dessa situação hipotética, vamos julgar o item. Após mais de 15 dias consecutivos impossibilitada de trabalhar, Marlene tem direito ao auxílio-doença, desde que tenha efetuado o pagamento de 12 contribuições ao INSS. O que vocês me dizem? O item 177 está certo ou errado? Vamos ver aqui. Deixe-me ver quem foi o primeiro. Acho que tenha sido aqui a desembargadora Cláudia Assis dizendo que está certo, no que é seguido por Vicente Paula. Quem mais? Carlos Silva diz que está super errado. Entretanto, o professor Gleison indica que está certo, no que é seguido por Wanderson, Marília, também Soraya. Ou seja, temos aqui uma maioria se formando, indicando que o item está certo, e uma minoria indicando que o item está errado. Vamos ver qual foi o entendimento da banca. A banca diz que a minoria vence. A banca diz que está errado porque Marlene está com câncer. Câncer é uma neoplasia maligna que dispensa a carência, então não precisa recolher 12 contribuições. Aqui, novamente, CREO na 6ª velocidade. Pessoal, vamos ficar atentos, porque benefícios por incapacidade, dentre eles, antigo auxílio-doença, antiga aposentadoria por invalidez, podem ou não, como diria Caetano Veloso, exigir ou dispensar a carência. Tudo vai depender de algumas situações. A regra é exigir 12 contribuições mensais, mas nós temos algumas hipóteses que dispensam a carência. Por exemplo, acidente de qualquer natureza. Marlene sofreu um acidente de trabalho, Marlene sofreu um acidente de trânsito, Marlene sofreu um acidente doméstico. É um evento traumático? É um evento acidentário? Vai dispensar a carência. Da mesma forma, Marlene foi vítima de uma doença ocupacional. Marlene era mineira, trabalhava no subsolo da mina e ficou com câncer no pulmão. Da mesma forma, vamos dispensar a carência. E, outra hipótese que dispensa a carência, doenças graves, incuráveis, previstas em portaria interministerial. Então, muito cuidado, porque tem algumas doenças que vão dispensar a carência. E mais cuidado a isso, aquilo que eu estou ficando deficiente capilar de tanto chamar a atenção de vocês. Cuidado com questões longas, porque a pegadinha do gaúcho, via de regra, está lá no fim. Eu já compartilhei com vocês como é
o funcionamento cerebral do candidato. Ele começa a ler a questão em total estado de apneia. Ele não respira, ele não pisca. Aí ele lê a primeira linha, tá tudo certo. Aí ele começa a se preparar para respirar. Na segunda linha tá tudo certo. Ele dá uma semi-respirada e pisca um olho. Na terceira linha tá tudo certo, ele já começa a respirar, piscar e sorrir, achando que vai acertar. E aí o que acontece? Na quarta e quinta linha vem a pegadinha do gaúcho, porque o examinador sabe que o seu cérebro vai estar em piloto automático. Então, leia com muita atenção até o finalzinho. Contou aqui toda uma história triste, eu creio que muitos de vocês ficaram sensibilizados, inclusive eu vi pessoas chorando aqui ao momento que eu estava lendo a história da Marlene, uma história triste de fato, mas cuidado, porque isso aí foi para induzir em erro, falou que ela tinha dúvida de FGTS, seguro de vida, não tem nada a ver com a questão, está perguntando aqui se o auxílio-doença exige ou dispensa a carência. Marlene está com câncer. Resposta, dispensa a carência. Ok? Então, vamos ver a fundamentação. Lá no artigo 26 da Lei de Benefícios. Está aqui, deixa eu voltar para a tela. Independe de carência a concessão das seguintes prestações, ou seja, independe tanto o auxílio-doença como a antiga aposentadoria por invalidez do segurado que, após estar filiado ao regime geral, for acometido de alguma das doenças e afecções afixadas e especificadas em lista, que vai ser elaborada pelo Ministério da Saúde e Previdência. Hoje nós temos o Ministério da Saúde, temos o Ministério do Trabalho e Previdência, sendo atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação e deficiência. E lá no artigo 151 da Lei de Benefícios, nós temos um rol de doenças, e dentre elas consta aqui a neoplasia maligna, que seria o caso do câncer. Também temos tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, cegueira, paralisia irreversível. Outro detalhe, cardiopatia, problema no coração, tudo bem, mas tem que ser grave, porque se for uma cardiopatia moderada ou leve, não dispensa a carência. Temos que ficar atentos aqui. Também doença de Parkinson, que mais aqui? AIDS é outra doença que vai dispensar essa carência, ok? Então, cuidado, pessoal, com enunciados longos, prestem muita atenção, especialmente na parte final, porque é ali que, pelo menos eu, quando elaboro as questões dos simulados do GRAM, coloco a pegadinha do gaúcho. Já deixo avisado para vocês, o CREL vai estar no finalzinho da questão, ok? Então, vamos ver qual seria o valor do benefício, pergunta o Marcos Diego. Exatamente, a renda mensal, 91% do seu salário de benefício, isso não mudou com a reforma da Previdência, ok? A Priscila já reconheceu aqui, torta na cara, resposta errada, torta na cara, então cuidado com esses benefícios que podem exigir ou dispensar a carência. Querem outro benefício? Salário e maternidade. Se eu perguntar a você, salário e maternidade exige ou dispensa a carência? Qual que é a resposta? Depende. Depende quem é o segurado que vai receber, porque se é empregado, a minha empregada, eu tenho uma empresa e tenho uma funcionária, ela dá à luz a uma criança, ela é segurada empregada, dispensa a carência. Agora, ela é contribuinte individual, aí vai ter que cumprir 10 contribuições mensais. Então, cuidado com esses benefícios que podem ter respostas diferentes, ok? O pessoal está na dúvida se existe a câmera reversa. Sim, existe, estou vendo todos vocês, inclusive algumas pessoas bucejando. O que é isso, pessoal? Já dei o bizu, já dei a dica aqui, ó. Vamos de Red Bull Sugar Free, para não engordar e também para não dormir. Então, você está com sono, toma café, né? Faz que nem aí o pai do granjeiro aí que botava os pés numa água gelada, bota uma bacia, bota os pés na água gelada para ficar acordado para estudar. Então, é verídico, deixa acordado e garante a aprovação no concurso. Ok? Vamos ver se temos mais alguma outra dúvida. Pessoal, põe 10 contribuições para o contribuinte individual, exatamente, a carência aí do salário maternidade. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Vamos adiante. Questão de número 178. Já falamos aqui do salário maternidade, o que diz? Em caso de parto antecipado, o período de carência do salário maternidade, ele vai ser reduzido em número de contribuições equivalentes ao número de meses em que o parto foi antecipado. O que vocês me dizem? A questão 178, ela está certa ou está errada? Vamos ver aqui. Desembargador Kaique Santos indica aqui que está certo.
no que é seguido por Gerson, também aqui por Arthur, deixe-me ver quem mais, temos aqui Maria Mendes, Robson, Cristiano, Kerly, ou seja, todo mundo indicando que o item está certo, pelo que vejo, não temos aqui divergência de ministro Marco Aurélio de Mello. Vamos ver qual foi o entendimento da banca? Sim, o item está certo. E por que está certo? Porque, usando uma terminologia de informática, o default, o que é o default? É o padrão. O padrão do período de carência aqui do salário maternidade, para aqueles segurados que devem cumprir, é de 10 contribuições mensais. Então, acabamos de falar do contribuinte individual. Da mesma forma, facultativo, quer ter direito ao salário maternidade? Cumpra a carência de 10 contribuições mensais. Então, esse é o prazo de carência do salário maternidade. Mas a própria legislação previdenciária diz que, na hipótese de um parto antecipado, nós teríamos a proporcional redução do período de carência equivalente ao número de meses que o parto foi antecipado. Querem um exemplo? Então, abram bem os olhos, porque vocês estão olhando para o exemplo. Eu nasci de 8 meses. Então, eu nasci 1 mês antes daquilo que o filósofo contemporâneo, compadre Washington, diz que depois de 9 meses você vê o resultado. Eu me afobei e nasci de 8 meses. Consequentemente, a minha mãe não precisou cumprir, que era uma contribuinte individual, ela não precisou cumprir 10 meses de carência. Como eu nasci 1 mês antes, teve uma redução para 9 meses. Outro exemplo aqui em casa, minha filha, a aluna é mais afobada que eu, ela nasceu de 7 meses. Consequentemente, a minha esposa teve a redução da carência em 2 meses. No caso, ela é segurada empregada, estava dispensada, mas usando a partícula esculhambativa se e se ela fosse contribuinte individual, em vez de pagar 10 meses de carência, ela cumpriria apenas 8, porque houve a antecipação do parto em 2 meses, a redução do período de carência em 2 meses, ok? Então fiquem atentos que a carência no salário maternidade não necessariamente vai ser 10 meses. Primeiro que não necessariamente exige, para o empregado não exige, porém para o contribuinte individual sim. Vai ser sempre 10 meses? Não. Se for parto antecipado, nós não teremos aí o prazo de 10 meses, mas sim a redução proporcional, ok? Vamos ver a fundamentação no parágrafo único do artigo 25. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3º vai ser reduzido em número de contribuições equivalentes ao número de meses em que o parto foi antecipado. Ok? Deixe-me ver aqui se temos mais alguma dúvida acerca disso. Creio que não, tá tudo tranquilo. Só um pouquinho, o pessoal tá tocando o Big Fone aqui, peraí. Opa, será que é do RH? Não, ainda bem que não é só do estúdio. Fala, pessoal. Ah, é? Já acabou? Mas eu tinha mais 300 questões para resolver, o pessoal tá tudo aqui oriçado, respondendo tudo. Ah, é? Tem outro professor que tá entrando no horário? Ah, tá bom então. Obrigado por avisar. Pessoal, acabo de receber uma bad news. Infelizmente, vamos ter que antecipar o encerramento da nossa aula. Tínhamos mais de 300 questões para rever, porém, temos que ceder espaço para outro professor que vai utilizar aqui o horário nobre do YouTube brasileiro. Então, só tenho que agradecer a companhia virtual de todos vocês. Pelo que vi, ninguém dormiu na nossa aula. Isso é um fato inédito. Ninguém dormiu. Parabéns, eu acho que o Red Bull está dando resultado. Mas eu havia comentado com vocês que tenho boas notícias. Amanhã, quinta-feira, a partir das 20 horas, nós vamos ter uma grande consultoria em relação ao concurso do INSS. E eu estarei com vocês a partir das 20 horas para esclarecer todas as dúvidas e, mais do que isso, compartilhar profecias que Mãe de Ná está me passando aqui acerca do concurso do INSS. Amanhã nós não vamos responder questão de prova, nós vamos falar sobre o concurso e vou compartilhar com vocês como eu acho que virão as questões, quais são os temas mais relevantes, quando vai acontecer a prova. Hoje já tivemos uma definição importante que vai ser sim nível médio, porém, aviso vocês, aproveitem porque vai ser o último concurso a exigir nível médio. A partir do próximo, provavelmente já vamos ter nível superior. Então, vamos garantir a vaga de vocês nesse concurso. Ok, pessoal? Então, por favor, amanhã não me abandonem, acompanhem comigo aí o nosso Gran Consultoria para o concurso do INSS a partir das 20 horas. Quero ter aí a satisfação de compartilhar com a companhia virtual de todos vocês amanhã a partir das 20 horas aqui no horário nobre do YouTube brasileiro.
Ok, pessoal? Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã às 20 horas.